Flamengo já tem acerto com Lucas Paquetá. A gente trouxe os detalhes para você aqui dessa negociação que já está muito bem encaminhada, pelo menos entre Flamengo e Lucas Paquetá. As duas partes já estão acertadas em termos de contrato, salário, todas essas burocracias entre Flamengo e jogador já estão resolvidas. O Flamengo fechou o contrato com o Lucas Paquetá. Entretanto, agora resta o Flamengo chegar ao denominador comum com o West Ham da Inglaterra. O West Ham é o detentor dos direitos do Lucas Paquetá, jogador que ainda tem tempo de contrato lá na Inglaterra. Entretanto, já deixou claro para o clube inglês, para o clube de Londres, que tem o interesse de voltar ao futebol brasileiro. O próprio Tottenham, da Inglaterra também, vizinho do West Ham, lá em Londres, tentou negociar com o Paquetá, mas o Paquetá fechou as portas. Tá? O clube do Tottenham estava disposto a investir ali 35, 40 milhões de libras para comprar o Paquetá, mas o Paquetá falou, olha, me desculpa, Tottenham, agradeço o interesse, mas se for para sair do West Ham, eu quero jogar no Brasil. E no Brasil a prioridade é o Flamengo. Talvez o Flamengo seja o único clube do Brasil, junto com o Palmeiras, que tenha possibilidade de pagar o que o West Ham quer pelo jogador e que também o Flamengo tenha a responsabilidade de arcar com o alto salário do Paquetá. Vale ressaltar aqui, o Flamengo já fez a primeira proposta para o West Ham de 35 milhões de euros. 35 milhões de euros. Entretanto, o West Ham já recusou essa primeira proposta. Uma proposta do The Athletic, o jornal The Athletic da Inglaterra publicou, a coluna do Fla confirmou esse valor, 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá, jogador de 28 anos, e o West Ham já recusou essa proposta. Agora o Flamengo vai seguir nessa negociação. É uma negociação que o Flamengo entende que pode ser arrastada, não é uma negociação fácil. A gente está falando de uma negociação no meio da temporada europeia, que na Europa agora vai acabar, na Inglaterra vai acabar em junho. Então, até junho, pode ser que essa negociação se arraste. Vai ser um xadrez, um jogo de xadrez. O Flamengo quer o Paquetá quer o Flamengo. Só que o West Ham não quer perder a grana, não quer perder investimento. É o contrário, quer receber o faz-me rir ainda nesse início de temporada. O West Ham sabe, como eu falei, do interesse do Paquetá de voltar ao futebol brasileiro. Até agora, o Flamengo ele tem o ok do Paquetá e o sim do West Ham para negociação. Nas últimas 3 janelas de transferências, o Paquetá foi oferecido ao Flamengo. Isso é desde esse interesse, esse namoro entre Flamengo e Paquetá, ele já vem de tempo. O Paquetá já foi oferecido, ainda na época do Marcos Braz. E o Marcos Braz tinha recusado por conta do Flamengo não ter a grana inicial para negociação. Naquele tempo, o Flamengo não estava disposto a abrir um caminhão de dinheiro pela contratação do Paquetá, o que é diferente agora, né? Agora o Flamengo já tem mais grana no cofre, já está mais estabilizado, o Flamengo já está mais organizado financeiramente e automaticamente tem mais dinheiro para poder fazer esse aporte, esse investimento muito grande que traria ao Flamengo um salto muito alto de qualidade. Hoje, o Paquetá ele chegaria ao Flamengo, aí você deixa no comentário aqui, Paquetá chega ao Flamengo para ser titular absoluto? Chega para brigar por posição? Vai disputar a posição ali com a Arrascaeta? Disputar a posição ali com o Carrascal? Será que Paquetá e Arrascaeta podem jogar juntos? O fato é que o Paquetá na Inglaterra, ele veste a camisa 10 do West Ham, mas ele faz aquela função tanto de camisa 10, mas ele joga também um pouquinho aqui pela direita, mais ou menos a função que o Gerson exercia, o Gerson que agora está no Cruzeiro, jogando pelo lado direito, que o Carrascal está fazendo. Mas a característica do Paquetá é mais parecida com a característica do Gerson do que propriamente com a do Carrascal, nesse momento da carreira do Paquetá, aos 28 anos de idade. Paquetá que já tinha prometido ao Flamengo que voltaria ao rubro-negro antes dos 30. Se tudo der certo, o momento é agora. O Flamengo está com grana para pagar e o próprio West Ham também está disposto a ouvir essas pedidas, a ouvir esses valores que o Flamengo está disposto a negociar. Tá? Então, neste momento, eu sei que você está ansioso, eu sei que é um jogador que agrada muito a torcida rubro-negra, mas neste momento o Flamengo tem o ok, o Flamengo fechou com o Paquetá. Resta ainda, que é o principal, fechar o denominador comum com o West Ham da Inglaterra. Outro ponto que vale a gente ressaltar aqui também é que nesse jogo de negociação, né, nessas conversas, nessas
transferências mais duradouras, mais longas, que a gente chama de novela, vale muito o interesse do atleta. O próprio Marcos Mota, que é o vice-presidente administrativo do Flamengo, o Marcos Mota, ele diz o seguinte: olha, quem controla o jogador na negociação controla toda a conversa. E o Flamengo, nesse momento, está controlando o Paquetá. O Flamengo tem o ok do Paquetá. O Flamengo trabalha com o interesse do Paquetá de voltar ao futebol brasileiro. E isso é um trunfo muito grande na negociação. Trunfo muito grande na negociação. Como eu disse, Paquetá já foi oferecido ao Flamengo nas últimas três janelas. Isso deixa clara a vontade do jogador de voltar ao Brasil. E o Flamengo com essa estruturação que tem, o Flamengo ele dá total tranquilidade para que um jogador saia do futebol europeu e venha para o Brasil. Tem muita gente perguntando do Almada. Pô, por que o Almada não faz o mesmo caminho? Por que o Flamengo não tenta contratar o Almada? O Almada já demonstrou interesse de seguir na Europa. Quando ele veio aqui para o Brasil, para o Botafogo, foi somente para entrar no grupo do Textor e atuar no Lyon. O Botafogo foi de vitrine, o Botafogo foi de incubadora, praticamente, para o Almada. Jogou pra caramba aqui no Brasil, por isso que a galera pede muito o Thiago Almada, o argentino que está no Atlético de Madrid. Mas o Benfica está negociando já com o Almada. É um baita jogador, é um bom jogador. Só que ele não quer vir jogar no Brasil, assim como o Lucas Beltrán. Lembram do argentino Lucas Beltrán, que estava na Fiorentina, queria se transferir e acertou empréstimo para o Valência, não veio para o Flamengo? Não veio porque ele não queria voltar para o Brasil, queria seguir na Europa. E todos esses três jogadores aqui, Lucas Paquetá agora, aquele outro que a gente estava falando agora, o Thiago Almada e o Lucas Beltrán, todos esses jogadores fazem parte de um perfil de contratações do Flamengo atual, que é um jogador que seja jovem, porém já tem uma experiência, já tem uma rodagem. Então são atletas ali na casa dos entre 24 e 28 anos. O Flamengo nessa temporada não pretende contratar jogadores que sejam maiores de 30 anos, tá? Então fica o detalhe aqui nessa negociação entre Flamengo e Lucas Paquetá, e é claro, você acompanha tudo ao vivo aqui no Coluna do Fla TV. Eu já deixo até indicado aqui, siga @Coluna do Fla, clica no curtir e se inscreva no canal, tá certo, produção?